Cara, eu vou ser falando de colocar pra fora, né, de conversar com alguém sobre, e, ultimamente isso tem sido o meu combustível, assim, em determinados momentos, cara. Inclusive, minutos antes da live eu tava resolvendo uma questão, minutos antes da gente conversar agora, e antes disso ainda, tipo, em algum momento eu parei ali pra conversar com os amigos, pessoas com quem eu não falava um tempo, e só de colocar pra fora, e assim como a gente faz no nosso grupo, né, quando a gente conversa ali e Uhum, tal, que nem, pô, hoje, né, a gente teve uma não vou citar porque a pessoa não tá pra sim. esclarecer se gostaria de expor ou não, mas, pô, a Uhum, gente percebe que só de colocar pra fora aquela emoção, né, já a água interna já começa a se acalmar, a gente já começa a visualizar as coisas de uma outra forma. Então, pô, esse exercício primeiro de tudo, né? Eu acho que menos procuro fazer isso, estabelecer com quem falar exatamente cada situação, né? Não uhum. dá pra gente também colocar qualquer coisa pra fora em qualquer momento. Mas, pô, quando a gente conecta, como foi o seu caso, né? Falando do senhor, do seu trabalho e da gente, de outros lugares que eu consigo colocar pra fora, pô, isso é de muita ajuda. Muito, tem feito, tem dado um respiro legal em cada. Você ficou mudo aí pra gente. Não, porque eu terminei de falar, desculpa. Ah, tá, foi mal. Acho que tinha dado uma travada pra mim aqui. E Sim, aí, bem provável. pode ter sido. Perdeu alguma fala? Eu Não, achei perdi que não. ele não tinha. Perdi não. Ah, Eu mutei o Alessandro aqui, porque ele ia chegar gritando no meio de todo mundo, aí já ia. Inclusive, eu acho que eu travei porque o Alessandro entrou, porque Eu isso sempre cheguei, por isso acontece. que acabou. Por isso. É, beleza. Bom, eu vou recapitular para ele no chat, e quem quiser ir colocando seus pontos de vista, por favor. Enquanto isso, eu falo com o Alessandro no chat aqui, por favor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Salve, papai. salve a todos os irmãos aí. Espero que todos estejam bem, se hidratando, lavando o nariz aí e vamos seguir aí. Esse tema sobre mentoria, né, cara, ele sempre me remete à minha vida, assim. Eu tive sempre bons mentores, vamos dizer assim. Meu pai era meu mentor, tanto no esporte quanto na minha disciplina diária. E isso foi transmitido para minha vida sempre olhar no esse foco desse ídolo, dessa pessoa, ser, que eu tinha que ser igual a ele, que eu precisava ser igual ao meu pai. O tempo foi passando e esse ser foi se desfazendo para mim. E hoje eu vejo um pouco disso nas pessoas que buscam a todo momento essa questão de poder trocar ideia mesmo, poder bater um papo, igual a gente tem essa simplicidade aqui de trocar ideia. Eu tive a oportunidade de conhecer o Robson e a gente sentou numa mesa de bar e trocou ideia, cara, que parecia que a gente já se conhecia há 50 anos. 50 anos. Um trocando conselho com o outro. E era a primeira vez que a gente se via. E eu acredito muito nisso, dessa questão, dessa energia, dessas questões. Mas hoje em dia, até o Lucas trouxe esse preâmbulo para nós histórico, né, da palavra mentor. Hoje as pessoas elas procuram sempre um conselho. Elas estão Travou só pra mim? procurando conselho. Se você falar no Spotify O agora Alisson e deu, colocar o Alisson deu uma conselhos, travada. Deu uma travada feroz aqui para todo mundo, voltei, acho. Voltou. Volta naquela parte que falou. Hoje as pessoas voltando. procuram. Travou Hoje essa. as pessoas procuram conselhos o tempo inteiro, não só conselhos espirituais, vamos dizer assim. Uhum. Mas vamos supor, se você for agora lá no Spotify, na lista dos podcasts mais escutados, ouvidos, nas paradas, você vai ver que são podcasts de aconselhamento. São podcasts onde que você procura ali uma pessoa para te aconselhar em alguma fase da sua vida. Se você está bem, se você está mal, você busca uma palavra, você busca alguém. Acredito que muita gente também procure e parenta para isso, ser aconselhado, esperando que o Diego vai ter uma fórmula mágica da paz para transformar a Pode vida crer. dele amanhã.
vai ter. Ele ainda não chegou nesse nível, Não, ainda não. mas chegará lá um dia. Mas é o tempo que a gente vive, sabe? De influências, de coaches, de livros de autoajuda, que não ajudam em nada. Uhum. Mas isso aí faz parte da nossa sociedade adoecida, né? O Paulo vai Sim. falar sobre a sociedade líquida, a sociedade de liquidez. Mas eu falo assim, quando a gente volta aqui até no Parenta para trocar essa ideia, e volta na questão da nossa ancestralidade, das histórias, que sim são as mentorias da nossa vida, da nossa caminhada, eu creio que quando a gente para, pensa um pouco e se ouve, a gente é o nosso próprio mentor. A gente tem que se ouvir primeiro. E é ouvir o próximo também. Não sei se estou te cortando. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Não, Você tinha falado do modelo que era seu pai, que as pessoas buscam essas respostas. Você acha, e também desse lance da fórmula da paz pronta também. As pessoas estão buscando modelos porque elas perderam o modelo de referência ou porque o modelo de referência delas deu errado? Como é que você vê isso aí? Se nós da busca de modelo. cara, eu acho que são muitas vozes, sabe? É questão que as pessoas perderam a referência e são muitas vozes. São muitas pessoas falando ao mesmo tempo a mesma coisa. E te dando várias fórmulas. E você, às vezes, não consegue trabalhar naquela fórmula ali, você vai para outra, você vai para aquela. Vamos supor assim, você acordar e você precisar de... É como se você buscasse um Deus a todo tempo e você fosse em vários lugares, você não conseguisse encontrar esse Deus. Então eu faço essa análise voltada nisso. As pessoas elas estão procurando esse ser, esse ideal de eu não confio em você, eu não confio no meu chefe, não confio no meu pai, não confio no meu irmão, não confio em ninguém, mas pô, eu preciso encontrar alguém que tem uma palavra para mim, que troca ideia comigo. Sim. Mas as pessoas elas engatam, elas param ali, porque são muitas vozes, entendeu? E assim, e é outra coisa, quando você se vai nesse preâmbulo, você se machuca também, porque às vezes aquilo que você procura naquele ser, naquele mentor ali, ele é um humano, e ele vacila, ele erra. E aí quando ele erra, você não aceita que ele erra, tá ligado? Você tá querendo sim um Deus. Então você não consegue se ver no espelho, né? Eu vejo isso dessa forma. Então, quando eu faço, é que nele eu tenho um espelho muito grande desse ser, desse homem que era incorruptível e tal. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que não é isso. Que você tem outras alternativas também. Então, eu acredito muito que a gente é moldado. Mas eu acredito também, igual eu falei para vocês, que a gente, primeiramente, a gente tem que se mentorar, a gente tem que se ouvir primeiro. Se a gente conseguir se ouvir, cara, a gente consegue ouvir o próximo. Se a gente consegue ouvir o próximo, a gente consegue caminhar. Real. Pô, o Wesley falou uma parada aqui, Wesley. Se você quiser ler o que você escreveu, ou se você quiser falar, enfim, que eu acho que você colocou uma parada no chat aqui muito, muito importante, inclusive. Não, mas só para colocar aqui, então, fica à vontade. Eu vou ler, eu vou reler o que eu escrevi, porque eu já até sabe como funciona a minha cabeça, né? Sim, já foi. Sim. Se quiser, eu leio para você aqui. Falei, não, é realmente incrível. Tem gente ensinando qualquer coisa, né, para qualquer pessoa, e aquilo é consumido. E cara, eu já vi alguns vídeos, né, filmes, documentários, não é nem filme, né, aquele documentário do Dilema das Redes, falando desse efeito, né, esse efeito que o Alisson tá comentando, é isso, né, a pessoa tem sim aquela quebra de gerações, né, então essa quebra de referência hoje, ela se dá por conta dessa proximidade, quer dizer, não proximidade com pessoas de gerações mais velhas, a gente não comunica da mesma forma, não fala a mesma língua, né, então acho que a galera acabou caindo nesse efeito bolha. Eu falo por mim também, na verdade acho que qualquer pessoa que Sim. habita nas redes sociais está passível disso, né, porque o efeito bolha faz a gente acreditar que o mundo é aquilo, né,
e que todo mundo está falando a mesma coisa e que todo mundo tem os mesmos interesses, sendo que não, Sim. né? A gente está compartilhando. A gente está compartilhando daquela bolha. E esse vazio, eu percebo, essa falta de referência, eu percebo nitidamente, assim, em relação à escuta dos mais velhos, justamente por conta disso, né? De achar que, porque os mais velhos não estão conversando sobre isso, eles não têm o que nos ensinar. Sendo que, na verdade, é muito pelo contrário, né? Talvez eles tenham muito mais a nos ensinar em diversos momentos sobre outras coisas da vida, não sobre um tema específico, Sim. alguma coisa que esteja no hype ali, mas Sim. às vezes numa Sim. palavra, né? Num direcionamento ali, a gente tem uma melhor orientação do que a gente seguia, e a bolha, todo mundo gritando a mesma coisa, como se só houvesse aquilo, né? Só Sim. houvesse aquela visão sobre aquilo, só houvesse aquele entendimento sobre aquilo, enfim. E só para pegar o gancho também que eu tô falando, né? Cara, depois, e aí falando ainda pegando o gancho do que o Alisson trouxe, sai daqui, cara, o meu gato entrando no meio da situação. Ele participa de todos. Pois é, sobre a questão de Deus, né, cara? E depois que eu voltei a me conectar espiritualmente, assim, eu tenho sentido muito essa diferença entre essa busca de referência, de busca de conexão com tudo, com todos ao mesmo tempo, sabe? Essa validação do pensamento, validação disso, aquilo, outro, que é o que a bolha busca, na verdade, né? Quando todo mundo tá falando a mesma coisa, um tá reafirmando a opinião do outro que tá certo. Exatamente. Ninguém tá questionando, né? Ninguém tá se questionando, e não se questionar, no meu entendimento, é não olhar para si, né? E a gente só não olha, se a gente não olha para si, a gente tá evitando alguma coisa, né? Então, eu acho que esse efeito dessa falta, eu percebo dessa forma, e em mim, falando de mim, eu tenho resolvido dessa forma. Eu acho que o meu retorno a um caminhar espiritual tem feito muita diferença no meu dia a dia em relação a tudo isso também. Até mesmo esse efeito essa sensação de vazio e busca de um norte, e busca por orientações, e enfim, e vozes, né? Porque, como o Alisson falou, são muitas vozes, né? Por aí falando de tudo.